No vídeo anterior, eu falei sobre limites e derivadas usando Python no Google Colab. Agora, nesse vídeo, eu quero voltar um pouco para a parte teórica e explicar algumas regras importantes de derivação. A ideia aqui não é complicar, eu quero mostrar de uma forma simples como eu posso calcular derivadas de funções mais comuns, como funções com potência, constantes, termos lineares, soma, subtração, polinômios e também funções em forma de divisão. Quando eu entendo essas regras, fica muito mais fácil resolver exercícios, interpretar gráficos e também perceber como o cálculo aparece em áreas como ciência de dados, inteligência artificial, análise de crescimento, otimização e modelos matemáticos. Então, nesse vídeo, eu vou explicar as principais regras de derivadas de uma maneira prática, passo a passo. Meu nome é Fabrício Carnevale, eu sou estudante de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na Unifil de Londrina e você está no meu canal Fabrício Carnevale Dados e IA. Antes da gente começar aqui o conteúdo do vídeo hoje, eu gostaria de dar duas dicas para você antes de você assistir esse vídeo, que você vai conseguir aproveitar melhor a explicação, né, assistindo no computador, por causa do tamanho da tela. Você vai conseguir acompanhar melhor, né, a teoria do tema de hoje, né, que é regras de derivação. E caso esteja aparecendo também legenda para você no seu vídeo e esteja atrapalhando você acompanhar aqui o conteúdo, você pode desativar a legenda aí no próprio vídeo, na configuração do vídeo, ok? Então essas dicas são muito importantes para que você possa ter um melhor aproveitamento aqui ao assistir o vídeo. Então é isso. Então, bora para o conteúdo do vídeo. Para começar, vamos pensar o que é uma derivada. A derivada representa uma taxa de variação instantânea. Repetindo, a derivada representa uma taxa de variação instantânea. Em outras palavras, ela mostra como uma função está mudando em determinado ponto. Por exemplo, se uma função representa o crescimento de vendas ao longo do tempo, a derivada pode me ajudar a entender se essas vendas estão crescendo rápido, devagar ou até diminuindo. Se uma função representa a posição de um objeto, a derivada pode representar a velocidade. Então, a derivada não é apenas uma conta matemática, ela tem uma interpretação muito importante. Ela mostra o comportamento da função. E é por isso que esse assunto aparece tanto em problemas de otimização, crescimento, velocidade, aceleração, machine learning e ciência de dados. Agora vamos falar sobre a regra da potência. A primeira regra que eu vou explicar é a regra da potência. Essa é uma das regras mais importantes de derivação. A ideia é a seguinte. Então, temos um exemplo aqui. f de x igual a x elevado a n. A derivada dessa função x elevado a n será f' de x, né, que é igual a n, o n desce multiplicando x, e o expoente a gente subtrai 1. Então, fica n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, eu pego o expoente, trago ele para frente multiplicando, né, o x, e depois diminuo 1 no expoente. Vamos ver outro exemplo. f de x igual a x ao quadrado. O expoente aqui é 2, né? Então eu trago 2 para frente, multiplicando o x e diminuo 1 do expoente. Então fica f' de x igual a 2x. Agora, se eu tenho f de x igual a x ao quadrado, eu faço a mesma coisa. O 2 aqui, o expoente desce multiplicando, né? O 5. E o x fica elevado a 2 menos 1. Então fica 2 vezes 5, 10, 10x. f' de x igual a 10x. Portanto, a derivada de 5x ao quadrado é 10x. Então a gente pode ver que é bem tranquilo, né? A regra da potência. Agora vamos falar sobre derivada de uma constante. A derivada de uma constante é sempre zero. Repetindo, a derivada de uma constante é sempre zero. Por exemplo, f de x igual a 7, a derivada será f' de x igual a zero. E por que a derivada de uma constante é sempre zero? Porque
se a função sempre, nesse exemplo aqui, a função sempre vale 7, independente do valor de x, então não existe variação. Se não existe variação, a taxa de variação é zero. Então, por isso que a derivada de uma constante sempre será zero. Agora vamos ver a questão de derivada de um termo linear. Um termo linear é uma expressão do tipo ax, por exemplo, 4x ou menos 9x. A regra aqui é simples, a derivada de ax é o próprio coeficiente a. Então, exemplo, se f de x igual a 4x, a derivada será 4, f' de x igual a 4. Se f de x igual a menos 9x, a derivada será f' de x igual a menos 9. Isso acontece porque o x está elevado a 1. Então, usando aquela regra da potência, aqui nós temos aqui 4x, né? 4x, aplicando a regra da potência, o 1 desce multiplicando e a gente subtrai aqui 1 menos 1, que é igual a 0. X elevado a 0 é igual a 1, então fica só o 4. Sobra apenas o coeficiente, por isso a derivada de 4x é 4. É bem tranquilo também. Agora vamos falar sobre a derivada da soma de funções. Quando eu tenho uma função formada pela soma de duas partes, eu posso derivar termo por termo. Então, vamos pegar o exemplo aqui. h de x é igual a x ao quadrado mais 3x. Eu tenho aqui dois termos, x ao quadrado e 3x. Então, eu derivo x ao quadrado, que é igual a 2x, né? A derivada de x ao quadrado é 2x. Depois, derivo o segundo termo, a derivada de 3x, que é igual a 3. Então, h' de x, que é a derivada, né, da função, é igual a 2x mais 3. Então, a regra geral é a seguinte. A derivada da soma de duas funções é igual à soma das derivadas. Repetindo, a derivada da soma de duas funções é igual à soma das derivadas. Isso facilita muito porque eu não preciso fazer tudo de uma vez. Eu posso separar a função em partes menores. Derivada da subtração de funções. No caso aqui, a subtração funciona praticamente do mesmo jeito. Então, aqui pegando aqui outro exemplo aqui, nós temos a função h de x igual a x ao quadrado menos 5x. A derivada de x ao quadrado é 2x, pela regra da potência, né? E a derivada de 5x é igual a 5. Então, aqui ficou a derivada da função h' de x é igual a 2x menos 5. A regra geral, a derivada da subtração de duas funções é igual à diferença das derivadas. Agora eu vou falar sobre a derivada de polinômios. Um polinômio é uma função formada por vários termos, como potências de x, termos lineares e constantes. Aqui a gente tem um exemplo. Essa função aqui, f de x é igual a 3x ao quadrado mais 5x menos 4. Para derivar, eu vou termo por termo. Primeiro, 3x ao quadrado, aplicando a regra da potência. f' de x é igual a 6x, né? Porque desce o 2 aqui multiplicando 3, e 2 menos 1 igual a 1, fica só x. Então, fica 6x a derivada. Depois eu derivo 5x, né? A derivada de 5x é 5. E, por último, a derivada de uma constante é sempre 0, que no caso a derivada de menos 4 é 0. Então, juntando tudo, nós temos f' de x é igual a 6x mais 5. A constante desaparece porque sua derivada é 0. Esse tipo de derivada aparece bastante porque muitos problemas usam funções polinomiais para representar crescimento, lucro, custo, vendas e comportamento de dados. Agora vamos falar de um tema muito importante também, que é a segunda derivada. A segunda derivada é simplesmente a derivada da derivada. Primeiro eu calculo a primeira derivada. Então vamos pegar um exemplo aqui. f de x é igual a 2x ao cubo. Primeiro eu calculo a primeira derivada. O expoente 3 vem para a frente. Então, 3 aqui desce multiplicando, né? 3 vezes 2, 6, fica 6x ao quadrado. Então, a derivada de 2x ao cubo é 6x ao quadrado.
Aí a gente pega a derivada, né, que é 6x ao quadrado, e a gente deriva novamente. Então aqui o 2 desce multiplicando 6, 2 vezes 6, 12. Então fica a derivada de 6x ao quadrado é igual a 12x, que é a segunda derivada. Portanto, a segunda derivada de 2x ao cubo é f duas linhas de x igual a 12x. A primeira derivada a gente representa por f' de x, a segunda derivada é representada por f duas linhas de x, com dois apóstrofos. Agora eu vou falar sobre a interpretação da segunda derivada. A primeira derivada mostra a taxa de variação da função, e a segunda derivada mostra como essa taxa de variação está mudando. Um exemplo clássico, que é fácil de entender, é a questão da posição, velocidade e aceleração. Se uma função representa a posição de um objeto, a primeira derivada representa a velocidade e a segunda derivada representa a aceleração. Na análise de gráficos, a segunda derivada também ajuda a entender a concavidade da função. Quando a segunda derivada é positiva, a função pode ter concavidade para cima. Quando a segunda derivada é negativa, a função pode ter concavidade para baixo. Então, a segunda derivada ajuda a entender não só se a função está crescendo ou diminuindo, mas também como esse crescimento está se comportando. Agora vamos falar também de um tema bastante importante, que é a regra do quociente. Eu uso a regra do quociente quando tenho uma função dividida por outra. Ou seja, pegando aqui a fórmula da regra do quociente. F de x é igual a u de x sobre v de x. E a derivada, a regra do quociente é o seguinte, f' de x é igual a derivada de u vezes a função v menos a função u vezes a derivada de v da função v sobre a função v ao quadrado. Repetindo, f' de x é igual, regra do quociente, né? A derivada de u vezes a função v menos a função u vezes a derivada de v sobre a função v ao quadrado. Eu faço, então, a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador, tudo dividido pelo denominador ao quadrado. Pode até parecer uma fórmula grande no começo, mas ela fica mais simples quando eu organizo por partes. Então, eu vou pensar assim. Primeiro eu identifico quem é o numerador, depois quem é o denominador, depois calculo a derivada de cada um e só então eu substituo na fórmula. Vamos pegar um exemplo aqui da regra do quociente. F de x é igual a x ao quadrado sobre x mais 1. Então, o numerador aqui, que é a gente vai chamar de u de x, o numerador, que é x ao quadrado, e o denominador v de x, que é x mais 1. Agora eu calculo as derivadas. A derivada do numerador, u' de x é igual a 2x, e a derivada do denominador, v' de x igual a 1. Agora eu aplico a regra do quociente, vamos recapitular aqui a regra do quociente. F' de x é igual a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado, a função denominador ao quadrado. Substituindo aqui, f' de x é igual a 2x, a derivada de u, vezes x mais 1, menos x ao quadrado, que é a função u, né? X ao quadrado vezes 1, que é a derivada de v, sobre x mais 1 ao quadrado. Agora eu desenvolvo a parte de cima. 2x vezes x mais 1, que é igual a 2x ao quadrado mais 2x. Então fica f' de x é igual a 2x ao quadrado mais 2x menos x ao quadrado sobre x mais 1 ao quadrado. E agora eu simplifico. 2x ao quadrado menos x ao quadrado é x ao quadrado. Então, f' de x ficou x ao quadrado mais 2x sobre x mais 1 ao quadrado. Este é o resultado final.
Então aqui a gente tem que tomar cuidado, porque temos que lembrar que o denominador é ao quadrado e também prestar atenção no sinal de menos da fórmula, da regra do quociente. Agora vou falar sobre diferença entre primeira e segunda derivada. A primeira derivada, f' de x, mostra a taxa de variação da função. Ela responde perguntas como: a função está crescendo, ela está diminuindo, com que velocidade ela está mudando. Já a segunda derivada, f' de x, mostra a variação dessa taxa de variação. Ela ajuda a entender a aceleração, a concavidade e o comportamento mais profundo da função. Então, de uma forma simples, a primeira derivada mostra como a função muda, a segunda derivada mostra como essa mudança está mudando. Essa frase ajuda bastante a entender a diferença. Repetindo, a primeira derivada mostra como a função muda e a segunda derivada mostra como essa mudança está mudando. Aplicação em ciência de dados e inteligência artificial. Talvez você esteja se perguntando: tudo bem, mas onde isso aparece na prática? As derivadas aparecem muito em ciência de dados e inteligência artificial. Em machine learning, por exemplo, muitos modelos precisam minimizar erros. Quando o modelo está aprendendo, ele compara a previsão com o resultado correto. Essa diferença gera uma função de erro. O objetivo do treinamento é reduzir esse erro. E uma das técnicas usadas para isso é o gradiente descendente, que utiliza derivadas para indicar em que direção o modelo deve ajustar seus parâmetros. Então, quando eu estudo derivadas, eu não estou estudando apenas um conteúdo abstrato de matemática. Eu estou estudando uma base importante para entender otimização, treinamento de modelos, redes neurais e algoritmos de aprendizado. Além disso, em análise de negócios, derivadas também podem ajudar a estudar crescimento de vendas, variação de lucro, mudança de custos e tendências de comportamento dos usuários. Ou seja, esse conteúdo tem conexão direta com dados, tecnologia e tomada de decisão. Então, nesse vídeo de hoje, eu expliquei algumas das principais regras de derivadas. Eu comecei relembrando que a derivada representa uma taxa de variação instantânea. Depois mostrei a regra da potência, a derivada de uma constante, a derivada de um termo linear, a derivada da soma, da subtração e de polinômios. Também expliquei a ideia da segunda derivada, a interpretação da concavidade e da aceleração, e apresentei a regra do quociente como um exemplo passo a passo. Por fim, eu mostrei que as derivadas também aparecem em ciência de dados, inteligência artificial, machine learning, otimização e análise de tendências. Então, mesmo que no começo as derivadas pareçam apenas fórmulas, elas ajudam a entender como as coisas mudam. E em dados, entender mudança é fundamental. No próximo vídeo, eu vou pegar alguns exemplos de regras de derivação e vou levar lá para o Google Colab para que a gente possa rodar em Python, para a gente poder praticar isso e ver como que funciona usando a linguagem Python. É bem interessante. Então, eu gostaria antes de terminar o vídeo, eu gostaria de pedir que você deixe seu like aqui no vídeo, que é bastante importante, né, para o meu trabalho. Peço também que você se inscreva no canal, para que possa acompanhar todos os vídeos aqui do meu canal. Toda terça e sexta, às 19 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Terça e sexta, às 19 horas. Ok? Lembrando que eu sou apenas um estudante, né, de ciência de dados e inteligência artificial na Unifil de Londrina. Meu objetivo principal com a criação desse canal é poder compartilhar um pouco do que eu estou aprendendo, né, na faculdade, compartilhar um pouco dos conhecimentos que eu tenho adquirido e também para poder crescer junto também, né, com outros estudantes que estão nessa jornada também, trocar experiência aqui no YouTube. E caso você tenha alguma sugestão, alguma crítica construtiva, você pode deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Ok? Então é isso.
muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.